Dados chamam a atenção apontam que em Nova York as internações hospitalares por Covid estão aumentando consideravelmente, aumentando a tensão. Isso tem como base as sublinhagens da Omicron, BA.1.1, BA.2, BA.4 e BA.5. São sublinhagens que se transmitem mais do que a linhagem inicial. E também essa onda da Omicron levou 3 em 4 crianças e jovens a terem Covid nos Estados Unidos, de acordo com o CDC. Eu vou esclarecer para vocês aqui porque que é importante fazermos um monitoramento e entender o que vem pela frente. Acompanhe aqui. Quando analisamos internações nos Estados Unidos por milhão de pessoas, notamos que aqui ocorre um aumento preocupante das linhagens BA.2 e BA.2.12.1. É uma nova onda que está começando nos Estados Unidos. E além disso, existem outras análises que mostram a problematização nos Estados Unidos. Por quê? Nos Estados Unidos, normalmente, o que acontece por lá costuma acontecer no Brasil depois. Isso é uma sequência histórica que tem ocorrido dependendo da linhagem que está se disseminando. Estamos percebendo que essa sublinhagem pode aumentar bastante a situação problemática no Brasil. Em Nova York, por exemplo, notamos que já ocorre um aumento com essa curva bem inclinada dos casos diários e também, quando vamos analisar as internações, segue um padrão bem parecido. Isso tem como base sublinhagens que estão se tornando mais transmissível do que a Omicron mesmo. E lá na África do Sul, a BA.4 e a BA.5, outras sublinhagens da variante Omicron, foram detectadas e estão causando novos surtos, e isso também já está sendo identificado nos Estados Unidos. Ou seja, essas sublinhagens estão sendo migradas também para os Estados Unidos. E quando comparamos aqui a subida e queda, a disputa das sublinhagens para ver qual que predomina mais, notamos que a BA.4 e a BA.5 estão conseguindo vencer essa barreira. Elas estão conseguindo se transmitir mais ainda do que a Omicron, que causou espanto no fim de 2021. E também essa outra análise, esse gráfico mostra na cor avermelhada que a Omicron BA.2 está crescendo bastante nos Estados Unidos. Ou seja, temos de um modo mais perigoso, aparentemente, BA.4, BA.5 e aqui, conforme observamos nesse gráfico, a BA.2 também é muito perigosa. E na China, notamos que os casos estão subindo. É o recorde dentre todo o período da pandemia na China, entre 2019, 2020 e 2021. Agora, em 2022, está ocorrendo um surto pior do que já foi notificado anteriormente. E isso está ocorrendo por causa dessas sublinhagens que nós abordamos aqui. O problema dessas sublinhagens é que elas estão criando uma disputa, elas estão conseguindo vencer barreiras da vacina, mas, felizmente, estamos percebendo que no Brasil, até o momento, isso não está repercutindo em aumento significante de internações. Mas vamos precisar acompanhar. E eu vou esclarecer para vocês aqui tópicos muito importantes para você entender se realmente as vacinas estão conseguindo controlar ou não e a letalidade dessas sublinhagens. Isso é importante saber para entendermos o que vai ser do Brasil no restante de 2022 e também 2023. A saúde pública do Reino Unido fez uma análise apontando que a vacina conseguiu fornecer uma proteção considerável, forte, contra a sublinhagem BA.2. Isso considerando pessoas que tomaram 1 dose, 2 doses, 3 doses e até 4 doses. E conforme podemos observar nesse gráfico apontado por eles, quando você toma apenas 2 doses, a proteção pode ser de apenas 9% contra a internação. Mais 3 doses sobe para 63%. E aí, 63% contra os sintomas. Ou seja, sobe bastante. A vacina ela está conseguindo proteger quando comparamos 2 semanas depois da terceira dose. E também, quando analisamos a sublinhagem BA.2, a proteção após a segunda dose é 13% contra sintomas e 3 doses oferecem proteção de aproximadamente 70%. É uma proteção considerável quando pensamos em sintomas. E a proteção chega a ser maior quando pensamos em pontos de internação.
que é o que chama muito a atenção nessa pandemia. E um estudo publicado no New England Journal of Medicine fez uma análise da neutralização das vacinas contra Omicron BA1 e BA2, para tentar analisar como as vacinas se comportariam em outros países, diferentes da Inglaterra, conforme observamos aqui nesses gráficos agora há pouco. E dentro desse contexto, o estudo apontou que, quando comparadas as sublinhagens BA1 e BA2 versus a wild type, que é a versão, vamos dizer, original do coronavírus, a vacina cai bastante a sua proteção. Vejam aqui como é que o poder de neutralização cai bastante, ou seja, elas estão conseguindo vencer a vacina. E aqui fazemos uma comparação antes da dose de reforço, ou seja, quando tem apenas 2 doses, cai bastante ainda. E aí nós observamos que a terceira dose, ela ajuda a reforçar bastante a proteção contra essas sublinhagens. É uma dose de reforço muito importante, porque vejam aqui como é que subiu bastante essa dose de reforço. É a terceira dose. E muito possivelmente nós vamos precisar tomar vacinas contra a Covid periodicamente, como acontece na vacinação contra o vírus influenza. Temos campanhas de vacinação anual, porque são vírus de transmissão respiratória e a vacinação com as doses de reforço todos os anos ajudam bastante a proteger e a evitar surtos pandêmicos. Conforme podemos ter um exemplo, a pandemia de 2009 do vírus influenza, ela não aconteceu de novo, porque a vacinação anual contra a influenza conseguiu controlar. E isso vai acontecer também com Covid-19. Na BBC News inglesa, foi apontado que está ocorrendo um aumento considerável na sublinhagem BA2 no Reino Unido. E já observamos que isso está acontecendo em outras regiões do mundo. É a sublinhagem da variante Omicron. E isso também nos leva a entender o que pode acontecer no Brasil. Será que a situação vai piorar bastante no Brasil? E conforme observamos, os casos eles estão subindo. E no Brasil pode começar a ter um aumento de casos no outono e inverno, até setembro, agosto aproximadamente. Os casos estão aumentando bastante. Porém, quando analisamos internações, elas não seguem esse padrão, o que mostra que a doença ela não está sendo tão grave. E aí também um outro estudo, uma análise apontada no New York Times, apontou dados indicando de que a Omicron ela está chegando nas Américas. América do Norte, Central e América do Sul. Por quê? Notamos que as internações e as mortes estão subindo em Nova York. E muito possivelmente isso pode acontecer no Brasil. É uma estimativa que nós estamos fazendo. Por quê? Chegamos num quadro de estabilização no Brasil. E em algumas regiões até aparece uma tendência de subida no aspecto dos casos diários. E posteriormente pode acontecer também uma tendência de aumento das mortes e internações também. Casos confirmados, quando comparamos vários países, notamos que lá no Reino Unido, Alemanha, Itália e outros países europeus, adicionando a Coreia do Sul e Vietnã, Japão, na Ásia, os casos estão subindo bastante. E isso nos leva a entender que as internações e mortes não sobem tanto, mas em Hong Kong, por exemplo, sobem muito. Está se tornando um pesadelo. Por que um pesadelo? Porque lá eles estão trabalhando com Covid-0, de modo que nenhuma pessoa pode mais pegar Covid. E por isso que eles implementam diversos lockdowns, diversas quarentenas. E aqui notamos que nos países asiáticos, que eles se protegeram bastante, pelo fato de eles trabalharem bastante com Covid-0, está ocorrendo recordes de casos. Coreia do Sul, Vietnã, Austrália, Singapura, porque eles estão focando na Covid-0. E dentro desse contexto, países que não trabalham com Covid-0, como Estados Unidos, Brasil e a Europa, Covid ela está sendo menos grave no que tange as internações, as mortes, ou seja, pessoas pegando Covid e pessoas se vacinando criam uma proteção muito forte. E possivelmente no Brasil não vamos passar novamente por situações calamitosas e emergenciais
igual sofremos em 2021. Isso de acordo com o que está acontecendo no mundo inteiro, uma estimativa.